Vamos continuar. Força, e eu quero que vocês anotem, tá? As observações, aquelas questões que vocês têm aí para a gente discutir. Quantas e quantas informações vocês trazem para agregar ao nosso trabalho, né, à nossa aula. E eu gosto muito desse momento de interação. Nós vamos estar em seguida aí fazendo esse momento. Antes disso, eu que gostaria, nesse último bloco, gostaria de ressaltar que a pequena propriedade rural está lá do artigo 23, 26, desculpe, ele vai falar ainda que essa pequena propriedade definida em lei, desde que trabalhada pela sua família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos que são decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Isso é o que? Uma segurança, né, para esse pequeno proprietário, que vai ter a garantia de que os investimentos, os débitos decorrentes dos investimentos feitos na sua propriedade não vão levar ao perdimento do bem, né, através da penhora. Né, aquele bem ele vai se tornar impenhorável se os investimentos, se a dívida for decorrente do seu investimento. É uma segurança, e o tanto que, né, a Constituição vai garantir que esse pequeno proprietário ele tenha segurança nos seus investimentos, né? Isso é interessante para que a função social da propriedade ela seja sempre o objetivo fundamental da nossa Constituição, do nosso texto, né? Interessante. E assim nós falamos já muita coisa sobre direito de propriedade, a gente vai só finalizar sobre o direito de herança, que é garantido o direito de herança lá no inciso 30, ele vai dizer que é garantido o direito de herança, e no 31 vai dizer que a sucessão de bens dos estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e aos seus filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Né? Então, ele está falando da sucessão aberta, que, segundo Maria Helena Diniz, a sucessão causa morte, a herança é dado que com a abertura da sucessão que ocorre uma mutação subjetiva do patrimônio do decujus, que se transmite aos herdeiros, né? Os bens se transmitem aos herdeiros com o evento morte, os quais vão se subrogar nas relações jurídicas do defunto ou do decujus que nós estamos falando. Podemos utilizar esses dois termos. O termo técnico muito utilizado é decujus, quer dizer de cujos bens, né, uma forma da gente restringir aí essa fala. Então, a gente chama sempre decujus bens, né? Então, com a morte do decujus, passa-se imediatamente aos herdeiros o direito de sucessão aberta, eles vão abrir a sucessão, e com isso a titularidade, ocorre imediatamente a mutação subjetiva do titular, né? Vai mudar, e aí eles vão se subrogar em todas as relações do decujus. E essas relações, todas elas regulamentadas pelo direito civil, como nós sabemos também, tem uma parte lá no direito civil que vocês vão tratar, vocês vão se aprofundar sobre direito de propriedade. Né? Nós sabemos que a Constituição ela traz direito de todas as espécies, e aí deixa a lei para que a lei ela possa regulamentar de forma mais clara, né? Que ele garante o direito, e aí lá as leis infraconstitucionais vão estar sendo bem claras nesse sentido para esmiuçar aquilo que o legislador quer, qual a intenção dele. Então, o direito de herança, nós podemos ver aí nesse caso do 31, é bem simples, né? Os bens do estrangeiro domiciliado no Brasil, eles vão ser regulados no Brasil pela lei brasileira. O cônjuge e os filhos desse, sempre que em benefício desse, a lei brasileira for melhor. Se a lei do decujus, da cidade, lá do país do decujus, for melhor, for mais favorável à lei pessoal do decujus, então certamente a legislação vai dar essa possibilidade de
a lei estrangeira regularizar a sucessão aberta do decújo e dos filhos dos estrangeiros que têm domicílio no Brasil. E também, né, se ele não tem domicílio no Brasil, se ele não é domiciliado no Brasil e a lei do seu país de origem for também melhor para os brasileiros, certamente assim o será, garantindo aí que a melhor interpretação seja dada. Sempre, né, o finalzinho do texto é interessante a gente destacar. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ok? Deixa eu ver o que a gente pode ainda acrescer. Então, acredito que sobre isso tá bem tranquilo. E aí, o nosso texto, né, aqui tô aqui me acompanhando pelo livro do Pedro Lenza, tá? Vocês podem aprofundar esse material todas as vezes que vocês acharem que isso aqui é bem restrito, né? Diante de tudo aquilo que vocês têm ainda para ver lá no material de vocês, tá? É bom a gente falar aqui, destacar a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. A gente já até falou sobre isso aqui, é só para a gente ressaltar. Tá lá no inciso 36 da nossa Constituição, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, em outras palavras, nós estamos tratando de segurança, né? Quando lá no caput do artigo ele vai falar sobre segurança, ele não está tratando sobre segurança contra a violência, segurança no sentido de uso de força para garantir a segurança contra a violência. Essa segurança que ele estava tratando lá era a segurança jurídica, e é essa que nós estamos tratando. Nesse trecho da Constituição, ele vem tratar muito sobre segurança. O que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? Segurança jurídica, que nós, operadores do direito, prezamos tanto, né? Sempre que nós falamos que um direito é um direito adquirido, a gente quer dizer que cujos requisitos já foram satisfeitos pelo seu titular, né? Então, eu tenho direito adquirido à aposentadoria. Eu já atingi todos os requisitos que a lei já me determinou que eu preciso adquirir para poder ter aquele direito no meu patrimônio de bens. Mesmo que eu não o exerça imediatamente, mas ele já está adquirido. Direito adquirido, foram todos satisfeitos pelo seu titular. O ato jurídico perfeito é aquele que completou o seu processo de formação, considerando-se consumado, né? O ato jurídico chamado de ato jurídico perfeito, o que já todos os requisitos, todo o seu processo de formação já foi feito. Ato jurídico perfeito. E a coisa julgada, né? Aquele atributo, é um atributo específico das decisões judiciais que vão dizer que não comporta mais nenhuma possibilidade de recurso. É o que nós chamamos de coisa julgada. Então, coisa julgada não se discute mais, porque o que nos faz discutir decisão judicial? É o recurso, é aquilo que vai te dar possibilidade de ter uma decisão judicial e eu ainda poder modificar aquela decisão. Quando ela se torna coisa julgada, é porque todos os recursos cabíveis já foram ou manejados ou pelo decurso do tempo eles já não é mais possível o manejo desse recurso. Então, nós vamos dizer que existe no caso, uma coisa julgada. Ok? E aí a gente já passa, né? Claro que vocês vão encontrar no nosso material muito mais o direito à propriedade intelectual, à defesa do consumidor, mas eu gostaria de ressaltar, até porque nós temos outros direitos sociais, os direitos políticos, que ainda vamos ter ainda que ressaltar e que são importantíssimos na ordem constitucional e são de grande importância para vocês dentro da esfera jurídica, para vocês terem conhecimento e trabalharem como operadores do direito. Eu gostaria de tratar com vocês sobre as garantias fundamentais, né? As garantias fundamentais, tratando de segurança, né? Nós já sabemos que garantia é a forma com que nós vamos exercer os nossos direitos, né? Nós sabemos a diferença já entre direitos fundamentais e garantias fundamentais. Então, quanto os direitos vão elencar os bens da vida que temos proteção, lá nós vamos ver a garantia como uma forma de fazer com que esses direitos sejam efetivados.
E aí nós temos as garantias legais como princípios, né? Também nós podemos utilizar o nome de princípios, que é o que vão estar dando segurança à nossa ordem jurídica. O primeiro princípio que eu gostaria de ressaltar com vocês é o princípio do devido processo legal. Certamente vocês já ouviram muito falar desse termo, é o devido processo legal. O devido processo legal, né? Então a gente escuta muito falar disso, porque ele é importantíssimo para a nossa ordem. Então, quando é que eu vou ter uma segurança jurídica? É na certeza do processo. Né, o processo quando eu falo processo em sentido amplo, né? Eu estou falando de processo administrativo, eu estou falando de processo judicial, eu estou falando de processos, inclusive, que acontecem dentro da esfera administrativa, né? Dentro do Estado. Então, o devido processo legal assegura como pressuposto para a decisão prejudicial à pessoa prévia submissão ao processo formalmente adequado, justo, proporcional, devido processo legal em sentido substantivo, material ou substancial, né? Vou dizer, a submissão a processo formalmente adequado. É a adequação às normas. Se a norma de direito constitucional diz que para a formação de uma lei ela deve seguir todo o rito processual, então o devido processo legal são as regras, né? É o pressuposto para que lá ao final aquela regra, aquela lei, aquele ato jurídico que foi realizado ali, ele tenha sido considerado que ele passou pelo devido processo legal. E aí o devido processo legal, ele tem suas vertentes, né? Que é o contraditório e a ampla defesa, né? Que fazem parte desse processo. O contraditório é o corolário do processo do devido processo legal, isso falando de processo judicial. O corolário, ou seja, aquilo que dá certeza que o processo ele é legal, que ele passou pelo rito, é o contraditório, ou seja, é aquilo direto da contraposição do indivíduo ao processo, aquilo que ele vai se manifestar, vai se contraditar, né? Ele vai, na verdade, se manifestar em contraposição ao que o indivíduo que iniciou aquele processo, ele vai ter a oportunidade de dizer a sua versão sobre os fatos. É o contraditório, é oportunizar a participação do outro. Abrange direito de informação, reação e de ter reações devidamente ponderadas pelo julgador, né? Então, assim, a decisão final de um processo que é através de uma sentença, ela vai ser garantido que aquela sentença ela é em conformidade com o direito se aquele julgador teve a oportunidade de ouvir o outro, né? Aquele que está sendo demandado, requerido, reclamado, como vocês vão encontrar várias denominações no direito. Então, o contraditório vai dar uma garantia de que o outro foi ouvido, assim como a ampla defesa que estão ali caminhando juntamente. O que é a ampla defesa? É o direito de lançar mão a todos os meios de defesa adquiridos pela lei. Então, eu não apenas participo, o contraditório, eu estou participando do processo quando eu sou demandada, mas a ampla defesa é a possibilidade de lançar mão de todos os meios admitidos em lei. Não se confunde com o princípio da plenitude de defesa, que é exclusivo lá do Tribunal do Júri, e permite o manejo de defesas estranhas ao mundo do direito. Nós estamos falando a todos os meios de defesas admitidos pela lei. Então, formando junto, né, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, todos como garantia desse devido processo, que é o que nós vamos ter de mais especial aí na garantia à segurança das relações jurídicas. Então, nessa temática, eu trago para vocês algumas súmulas que são importantes para a gente estar destacando aqui. Por exemplo, a súmula vinculante número 5, que vai dizer que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo e disciplinar não ofende a Constituição. O fato de, no processo administrativo, eu tenho a possibilidade no processo administrativo como um todo, eu tenho a possibilidade de ter defesa técnica, mas não é uma faculdade, né? Eu posso ter defesa técnica, não é obrigatória
a presença de advogado nos processos administrativos disciplinares, que é o que a súmula vai falar do processo em específico, do processo administrativo disciplinar. Então, nós vamos ver outras súmulas, né? Eu quero estar com vocês agora no Google Meet, justamente falando dessas outras jurisprudências relacionadas a esse tema.